Deus estava me dando uma palavra, Deus estava falando comigo algo especial, e eu creio que se você está chegando por aqui, é porque Deus está te trazendo aqui para uma instrução muito especial, para algo muito, muito especial. Eu lembro que quando Deus começou a me ensinar sobre isso que eu vou te falar aqui agora, esse foi um momento de uma transição espiritual na minha vida muito poderosa. E Deus estava me fazendo lembrar sobre a importância de estarmos na presença dEle, a importância do silêncio para ouvir Deus falar, receber dons espirituais, receber o direcionamento que você precisa. Então eu quero falar aqui com você, principalmente você que precisa de uma resposta de Deus, você que precisa a partir de agora começar a desenvolver um relacionamento com Deus. Eu quero falar rapidamente sobre isso com você, e eu tenho certeza que experiências sobrenaturais, experiências novas com Deus vão acontecer na sua vida. Escreve assim: Deus tem uma nova experiência reservada para mim. Sabe, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus não são guiados pelas emoções. Os filhos de Deus não são guiados pela sua cabeça, por aquilo que acha. Os filhos de Deus não são guiados pelas necessidades. Os filhos de Deus não são guiados pelas críticas. Não, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, as pessoas facilmente ouvem o que alguém diz sobre ela, ouve a voz da sua própria mente, mas muitas vezes tem dificuldades de ouvir Deus falar. E eu sei que se você está vindo aqui, é porque Deus quer desenvolver o seu discernimento espiritual. Deus estava falando comigo, pessoas que estariam aqui nessa oração, que precisam tomar decisões. Pessoas que estariam aqui nessa oração, né? Deus já sabia que você ia estar aqui. Pessoas que estão aqui nessa oração, que vão participar aqui dessa oração, que precisam tomar decisões. E você sabe que às vezes Deus vem no terremoto, às vezes Deus vem no vento forte, às vezes Deus vem de uma forma muito estrondosa, às vezes Deus vem no fogo, mas às vezes Deus vem no silêncio. Você está ouvindo isso? Às vezes Deus vem no silêncio. E a Bíblia fala de quando Elias, né, ele estava lá no Monte Horebe, teve, né, toda uma situação, e quando Elias estava em um momento que se chama a depressão de Elias, Deus apareceu para ele de uma maneira diferente. Deus apareceu para ele em um sussurro suave, né? Uma voz mansa e suave. Sabe, se você está precisando ouvir Deus falar, eu declaro uma nova experiência para você. Eu declaro uma nova experiência. Como aumentar a minha consciência espiritual? Quando eu passo silêncio, quando eu fico em silêncio diante de Deus, Ele começa a aumentar a minha consciência espiritual. Ele começa a me dar sensibilidade espiritual. E mais que isso ainda, Ele começa a me dar discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É você diferenciar o que é a voz da sua cabeça, o que é a voz do inimigo, ou o que é Deus falando com você. O que é isso? Isso é um dom espiritual. Isso é uma dádiva, uma graça especial de Deus. Escute bem, tem pessoas aqui que estão precisando ouvir Deus falar. Porque as suas emoções não estão bem. E dentro de você precisa tomar decisões. Tem gente aqui que precisa tomar decisões. Deus estava falando comigo aqui, pessoas que precisam tomar decisões. E você não pode tomar decisão olha, Deus está trazendo essa palavra para te abençoar. Deus está falando aqui, estou sentindo o poder de Deus. Você não pode tomar decisão pela sua cabeça, pela cabeça de outro. Você não pode tomar decisão pela crítica. Você não pode tomar decisão pela sugestão de alguém, a voz da opinião.
Não, você precisa tomar decisão guiada por Deus. Agora, tem também uma sabedoria para você discernir o que está acontecendo e tomar a decisão. Agora, a única coisa que você não pode fazer é tomar decisão sem passar um tempo de silêncio diante de Deus. Tem pessoas que tomam decisão de sair de algo que Deus tem para elas e depois, durante uma vida inteira, não consegue ter mais a mesma oportunidade. Você está vendo? É claro que Deus pode remir os tempos, Deus traz de volta oportunidades perdidas, mas você não pode abrir mão do que Deus já tem te dado, do que Deus já tem reservado para você. Seja bem-vindo você que está chegando, olha que especial. Maísa, Juliana, estamos ao vivo, Isabela, glória a Deus, Leonilda, Adriana, você, está escrito você, Thaís, Lilian, glória a Deus, Neuza, Deusa Lima, olha lá, quem mais? Vera, que especial. E Deus estava me dizendo isso, Thaís, em momentos de decisão, nós precisamos desenvolver sensibilidade espiritual e, mais do que isso, discernimento espiritual. Você está vendo? E às vezes nós estamos esperando, Gislaine, glória a Deus, nós estamos esperando Deus aparecer no terremoto, Deus aparecer no vento, Deus aparecer de uma forma estrondosa, né? E Ele aparece dessa forma, sim. Ele aparece, sim. Não vamos entrar em dicotomia. O que é dicotomia? É uma coisa ou outra. Dicotomia, a pessoa fala assim, tem que ser isso ou aquilo. Não. Em momentos diferentes, Deus aparece de formas diferentes. Por exemplo, eu creio no poder de Deus, nós vivemos esse poder de Deus, manifestações do Espírito, pessoas são curadas, a presença de Deus se manifesta, um pula, outro corre, outro chora, né? Cada um, eu creio nas manifestações sobrenaturais, mais do que nós vivemos isso, mas escute bem, em momentos diferentes, Deus aparece de formas diferentes. Quando Elias ora, o fogo desce, né? Mas quando Elias ora, o fogo desce, ele faz aquele desafio, mas depois é o que se chama a depressão de Elias. Ele não precisava de um fogo, ele precisava de uma voz mansa e suave. Deus sabe o que você precisa. Então, não tome decisão precipitada agora. Não tome decisão sem primeiro orar. Deus está trazendo alguém aqui como providência. Essa seria uma oração, uma palavra que eu ia gravar para depois, na verdade. Né? Mas Deus está falando aqui com alguém. Tem gente que reclama do trabalho que tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse trabalho que você tem, talvez muita gente gostaria de ter. Aquilo que às vezes você não está valorizando, outra pessoa gostaria de valorizar. Eu vou falar bem claro para não ficar nenhuma dúvida aqui. Olha o que Deus está falando aqui com alguém. Tem alguém aqui que está pensando em sair do trabalho. Tem alguém que está pensando em sair do trabalho. E Deus manda dizer para você. Você precisa valorizar. Você sabe que às vezes as pessoas querem sair, por exemplo, do trabalho. Por quê? Porque existe um mal trabalhando para isso. E eu cancelo agora todo mal contra a sua vida. Vocês sabem que eu não gosto de falar desse tema aqui. Isso aí para mim é motivo de oração, mas às vezes é bom você saber. Quando uma pessoa, na fraqueza dela, dá espaço para o espírito de inveja, né? Então esse espírito aí, ele começa a trabalhar contra a vida de uma pessoa, por exemplo, contra uma vida de uma pessoa para tentar fazê-la desistir daquilo que Deus tem para ela. Você está vendo? Mas Deus te traz nessa oração para dizer, estou cancelando todo mal contra a sua vida. Não é possível que você vai vir aqui nessa oração para não receber nada. Não, se você está aqui, Deus está dando essa palavra, não é para gerar medo, você fala, não, e ficar com vitimismo, né? Tem gente que fica com vitimismo. Estão com inveja de mim. Meu irmão, se Deus está revelando, é porque Ele está falando, já libera uma palavra, sabe? Já está decretado, está cancelado todo mal contra a sua vida. Agora, você precisa orar. São momentos de batalhas que nós precisamos orar. Vamos em frente. A importância do silêncio para desenvolver consciência espiritual. A importância do silêncio, eu quero falar, para desenvolver espiritualmente. A importância do silêncio
para você, sabe, continuar avançando mesmo em momentos de dificuldade. Se você está precisando de sabedoria, eu quero falar aqui quatro momentos especiais. 4 momentos em especial que você precisa valorizar o silêncio. Você está vendo? 4 momentos em especial que você precisa valorizar o silêncio. Para não perder aquilo que Deus tem para você. Para não perder a sua paz. Para não perder suas bênçãos internas. Não perder sua paz. Não perder a sua cabeça. E também não perder as bênçãos que Deus tem para você. No externo. Você está ouvindo? Começou um pouco depois hoje, Deusa. Estamos ao vivo. Provérbios capítulo 17, versículo 28. Até o insensato se passará por sábio, se ficar quieto, se ficar em silêncio. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Isso aqui não é o mundo ideal, né? O melhor é ter discernimento. Mas se você não está discernindo uma situação, por exemplo, se você não está entendendo uma situação, é melhor ficar quieto. Escuta bem. Primeiro momento que você deve valorizar o silêncio. A Bíblia fala de silêncio de várias maneiras, né? Tem poder de Deus agindo na vida de gente que está aqui. E Deus te trouxe aqui para te dar uma instrução. Valorize o silêncio, né, em momentos cruciais, para não perder aquilo que é seu. Você está ouvindo? Para não perder a sua paz, para não perder a sua bênção, para não perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Olha lá, Cris, glória a Deus, seja bem-vinda. Glória a Deus. Olha lá. A Bíblia fala então de silêncio de várias formas. Mas tem gente aqui, eu vou falar bem claro. Tem gente aqui que Deus está te chamando para passar mais tempo com Ele. Para passar tempo de oração. Você está ouvindo isso? E nós vamos orar. Nós vamos orar já, Cris. Vamos orar para o Caleb em nome de Jesus. Olha lá, primeira coisa. Valorize o silêncio, né, em momentos de decisão. Olha lá. Eclesiastes 3:7. E tem mais 3 coisas aqui que eu vou falar, nós vamos orar. Existe o tempo de rasgar e o tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Você está vendo? Tem tempo de fazer silêncio e tem tempo de falar. Às vezes você tem uma boa coisa para falar, mas não é a hora certa. Às vezes você discerniu a situação, às vezes Deus até te revelou. Nós vamos orar já. Eu creio que o poder de Deus está entrando lá no hospital agora, em nome de Jesus. Tem gente que Deus não vai dar novas revelações para ela, e não vai dar revelações muito específicas. Deus não vai dar revelações muito específicas a respeito de algo. Por quê? Porque ela não sabe fazer silêncio em tempos que tem que fazer silêncio, né? Agora, quando nós aprendemos o silêncio, Deus vai nos revelar. Quando nós de fato aprendemos o silêncio do jeito certo, Deus vai nos revelar coisas até que parecem ser coisas complicadas, coisas desafiantes. Por quê? Porque Ele sabe que você vai saber lidar com aquela informação. Existem algumas revelações que Deus nunca vai te dar. Por quê? Porque essas revelações, você não vai saber lidar com elas. Agora, quando você aprender a lidar com o silêncio, quando você aprender a fazer silêncio, né? Às vezes Deus vem no vento forte, às vezes vem no terremoto, e às vezes Ele vem no sussurro suave. Isso quer dizer, se você não saber lidar com os movimentos do Espírito de Deus, Ele não vai te revelar coisas que você não vai saber lidar com aquelas coisas. Então a primeira coisa, sabedoria e meditação, reflexão, sabe? Então não sai tomando decisão. Deus estava falando para mim que pessoas aqui que estavam na cabeça de tomar decisão, e Deus está trazendo você aqui para falar. Não sai tomando decisão sem aprender a valorizar o silêncio. O silêncio ao falar e o silêncio ao ter paciência, né, de agir. Agora, um outro momento aqui. Primeiro, silêncio para sabedoria. Agora, existe a importância também do silêncio para valorizar a presença de Deus.
que é o que Deus estava falando aqui comigo. O inimigo está querendo bloquear a vida de oração de gente que está aqui. Mas Deus está falando aí com você. Começa no silêncio. Começa a fazer silêncio. Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. E fica lá sentado numa cadeira, no sofá, fica, sei lá, deita na sua cama, fala, Deus, eu estou aqui em silêncio para receber da sua presença. E a partir daí você vai retomar a sua vida de oração. Porque, né, sem essa comunicação com Deus, esse relacionamento, sabe, é praticamente impossível. Né? Praticamente impossível vencer aqui nesse mundo, porque a coisa está séria. Só que, se nós andamos com Deus, o maior está conosco, o poder está conosco. Sabe, o discernimento, a revelação vem, sabe? Os dons espirituais, a bênção vem, sabe? Isso está tudo escondido aonde? Na presença de Deus. E sem passar tempo com Deus, não tem como ter poder, não tem como ter unção, não tem como ter autoridade. Você está ouvindo? Você só vai ficar recebendo dos outros, mas está tudo bem, mas não é o ideal de Deus para você. Salmos 46, versículo 10. A importância do silêncio para receber a presença de Deus. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Escute bem. Tem momentos que você vai precisar discernir a sua luta. Tem momento que tem que lutar mesmo ali, fazer alguma coisa. Ir lá em frente, falar, agir. Tem que falar, tem que agir. Tem momentos que tem que fazer isso sim. Mas tem momentos que você já está fazendo isso sem direção de Deus. Você está lutando sem direção de Deus. Aí o que Deus está falando com você? Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Tem gente aqui, ó, que está lutando na força do braço, está tentando resolver na força do braço, e Deus está falando para você, é para parar, pode parar. Por quê? É no silêncio que você recebe a presença de Deus, e é no silêncio que Ele trabalha por você, que Ele luta por você. Tem um louvor antigo que às vezes eu gosto de ouvir, ó, eu gosto de ouvir um álbum, fora um pouco do meu normal, mas eu gosto muito, eu ouço muitas vezes uma coletânea de louvores da Rose Nascimento. Ela fala, no silêncio Deus trabalha por você, né? No silêncio, enfim, vai em frente. Então, tem momentos que a gente está batalhando tanto e a gente não espera Deus trabalhar. Eu tenho um testemunho rápido que eu vou contar aqui para vocês e nós vamos orar. Mas eu ainda tenho uma coisa importante a falar aqui, ó, Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique quieto, né? Fique em silêncio toda a terra. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Então, existe o momento do terremoto, existe o momento do vento forte, existe o momento do fogo, mas também existe o momento de uma voz mansa e suave. Você está ouvindo? Voz mansa e suave. Essa voz tem nos guiado. E essa voz está querendo guiar a sua vida, transformar a sua vida. Você está ouvindo? Tem pessoas que acham que Deus só aparece de uma maneira estrondosa, mas não é assim. Não é só assim que Ele aparece. Tem momentos que é necessário o silêncio. Tem momentos que são ataques espirituais na sua mente. Tem momentos que são ataques contra até a sua saúde. E você precisa ouvir Deus falar. Você precisa ouvir Deus. Marivane, glória a Deus. Você precisa ouvir Deus falar. Escreve aqui, eu queria alguém escrevendo. Eu preciso ouvir Deus falar. Eu preciso ouvir Deus falar. E no silêncio Deus vai surpreender muita gente aqui. Teve uma pessoa que veio uma vez conversar comigo e falou assim, ó, eu vejo aí os irmãos contando aí, um fala que teve uma revelação, um fala que teve uma visão, outro fala que teve um sonho. Falou assim, ó, eu vou falar para você nem sonhar no sonho. A pessoa falou para mim. Não sonho nada. Eu falei, essa noite Deus vai te dar um sonho. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, Deus deu um sonho para ele. Né? E o pior é que foi um sonho de batalha espiritual. Enfim, aí é outra história. Mas escute bem, valorize o silêncio para tomar essa decisão. Valorize o silêncio para receber da presença de Deus. Você está ouvindo? Terceiro, a importância do silêncio também para controlar a nossa língua.
Sabe, a nossa língua também tem que se converter. Na verdade, a Bíblia fala que se alguém não erra por palavra, então essa pessoa é perfeita. Então, escute bem, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quer dizer, às vezes a gente fala muito no impulso. E Deus não está querendo isso. Deus está querendo controlar, Deus está querendo trazer domínio sobre o nosso impulso. Você vê? Ó, tenho isso em mente. Sejam prontos para ouvir. Pronto para ouvir. Estou sempre pronto para ouvir. Mas tardio em falar. E tardio também em ficar irado. O que é mansidão? Mansidão é o fruto do Espírito. O que é mansidão? É o controle sobre a raiva. Deus está dando para a gente aqui o controle sobre a raiva. Você está ouvindo a Sueli Persicoski. Você que tem dificuldade de falar em língua estranha, lê o nome da Sueli 3 vezes bem rápido. O sobrenome dela, Sueli Persicoski. Olha lá. É brincadeira aí, né? Vamos ser alegre. Vamos ser alegre. Ok. Olha lá. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Às vezes a gente rapidamente quer dar nossa opinião, quer já falar, não, eu já preciso falar isso aqui, eu vou falar. E Deus está falando, Deus está assim com a rédea, assim, segurando. Falou, opa, não é assim não. Por quê? Às vezes isso, quando a gente não consegue controlar a língua, isso também está impedindo as nossas bênçãos de chegar. Enfim, está impedindo. Por quê? Porque Deus precisa tratar isso primeiro para dar o domínio próprio, para dar a mansidão, para te abençoar. Você está vendo? Provérbios 10:19, a importância do silêncio no controle da nossa língua. Quantas vezes a gente fala coisa que não devia? Vamos falar a verdade, só está você e eu aqui. Quantas vezes a gente fala que não devia, depois entra em prova desnecessária? Às vezes fala alguma coisa a respeito do outro, a respeito de algo, a respeito de alguém. E o pior, também o inimigo ele já está querendo pegar alguma coisa até para distorcer. Até quando você não fala, o inimigo já distorce, porque ele tenta se levantar contra você. Usa a fraqueza de alguém para levantar contra você. Agora imagina se você falar alguma coisa. Então, Deus está querendo abençoar pessoas aqui. E Deus está trazendo você para um ajuste. O que está faltando, Deus? O que está faltando para mim? Aí ora em línguas, glória a Deus, jejua, ora. E Deus está falando assim, para alguns de vocês aí, e eu recebo essa palavra para mim também. Está faltando, ser tardio, prontos para ouvir e tardio para falar. Provérbios 10:19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Você vê a importância do silêncio para controlar a língua, e falar. Agora, eu preciso falar, mas eu preciso falar direcionado por Deus. Eu preciso falar, mas eu preciso falar aquilo que edifica. Tudo que não edifica, destrói. O que é edificar? Quer dizer construir. Então, se eu não estou construindo, se eu não estou edificando, eu estou destruindo. E não é isso que Deus quer para você. Deus não te criou para isso. Uma quarta coisa que é importante para alguém que precisa tomar uma decisão e para viver o novo de Deus interno e externo, para viver o novo de Deus, a bênção completa, sabe? Deus te preparando, Deus te capacitando, e Deus também trazendo algo novo para você. Quarta coisa, no silêncio, Deus renova a nossa esperança e a nossa confiança nele. Você está vendo? Às vezes eu vou falar, está todo assim arrebentado por dentro, está tendo uma batalha espiritual, está duvidando das promessas, está falando, a coisa está difícil, E aí existe esses momentos onde você fala, meu Deus, isso aqui acho que não vai acontecer mais, acho que eu vou mudar de oração, eu vou mudar de plano, não muda coisa nenhuma, sabe? Às vezes quando a coisa está demorando para acontecer, tem gente que fica com a mente dividida. Acho que eu vou mudar meu pedido de oração. Acho que eu vou mudar meu plano. Não, fica com aquele pedido de oração que você tem. O que é que você quer? Sabe, as pessoas estão falando, é bom a gente orar a Deus? Qual é a sua vontade? Ok, mas às vezes Deus já revelou a vontade dele para você, você já colocou o seu plano diante de Deus e Deus revelou
qual que é o plano dele para você. Aí como está difícil, é o tempo de espera, alguém não percebeu, é o tempo de espera, é o tempo onde Deus fala para você, espera mais um pouquinho, porque eu estou preparando você para algo e estou preparando algo para você. A hora que fala que é espera, fala, vou mudar de pedido de oração. Deus não opera na dúvida e Deus não opera em mente dividida. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, sabe? Aí o anjo fica assim com a bandeja na mão parado, esperando você decidir. Sabe? Deus já falou, anjo, vai lá, entrega a bênção dela, entrega a bênção dele, né? Aí Deus falou assim, espera mais um pouquinho aí. Anjos são seres ministradores que vieram para auxiliar aqueles que receberam a salvação. Sabe? Deus já está decidido, está esperando você decidir. Só que quando Deus fala que vai fazer, tem um tempo. Então fica no tempo de Deus. Escute bem, Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aqui eu tenho um testemunho pessoal. Meu filho estava internado. Na verdade, ele ia fazer uma cirurgia. E teve uma complicação lá que eles demoraram para transferir, né? Eles demoraram para transferir ele e a situação dele foi se agravando. E Deus, um dia antes, tinha me dado uma visão com ele. Deus tinha me dado uma visão com ele e também, né? E também Deus tinha me dado essa palavra. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E a situação dele foi se agravando. Só que eu tinha visto uma visão dele e Deus também tinha me dado uma palavra. E eu estava ministrando durante o culto, uma quarta-feira à noite. E eu não discerni que aquela palavra era para alguém. Aquela palavra não era para ninguém que estava dentro daquele culto. Falei, Deus, para quem é essa palavra? Para quem é essa palavra? Eu falei, só vou declarar essa palavra. Deus não me deixou nem declarar a palavra durante a ministração. Nem liberar a palavra eu pude liberar. No momento de adoração, eu liberar a palavra, não liberou. Não liberei a palavra. E eu fiquei com aquela palavra. Por que eu não consegui liberar para ninguém? Porque a palavra era para mim. Meu filho ficou doente ali, aquela coisa de apendicite, né? E o que aconteceu? Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência. E as coisas se complicaram, não tinha ambulância para transferir ele, porque era durante a situação mundial, você entende? E o que aconteceu? A infecção dele começou a aumentar e ele tinha um risco de morte, sabe? Só que ninguém sai da terra quando não é o tempo. Ah, não sai. Tentaram matar Pedro, tentaram prender, tentaram acabar com ele, mas não era a hora. Sabe, você não vai sair da terra antes da hora. Você está vendo? E o inimigo não vai te destruir, sabe? Até que Deus cumpra tudo que ele tem na sua vida. Agora, a situação estava difícil, mas eu tinha uma palavra. Você está ouvindo? E sabe o que aconteceu? A médica chegou para mim. Eu acho que eu fui até um pouco assim, poderia ter sido um pouco mais sábio. A médica chegou para mim e falou, a coisa é séria porque esse grau da infecção é risco intermediário de vida, infecção grau 3. Se chegar no 4, parece que já poderia até morrer, né? Eu falei, a infecção é grave? Eu falei, é. Eu falei, só tem um detalhe. Ela falou o quê? Eu falei, ele é meu filho. Mas por que eu falei isso? Porque eu estava debaixo de uma palavra. Eu falei, pode fazer o procedimento, né? E eles foram em frente. E Deus operou de uma maneira extraordinária dentro do hospital. Quando nós entramos, tinha uma cama que era da onça, uma cama era do macaco, uma cama era de outra coisa, e está tudo bem. Mas a hora que chegou na cama dele, a cama dele era a cama do leão, né? Tinha o desenho do leão. Dentro daquele hospital, Deus nos deu visão. Tem uma moça que entrou dentro do quarto e nos deu uma palavra que combinava com a visão que Deus tinha me dado no dia que ele começou a passar mal. Você está ouvindo? Tem gente aqui que tem palavra. Tem gente aqui que Deus já falou o que vai fazer na sua vida. E você está querendo abrir mão, você está querendo desistir. Mas quando você faz silêncio diante de Deus,
ele renova a sua esperança, ele faz você se lembrar de palavra, ele faz você confiar, sabe, você volta a confiar que ele está cuidando, que ele está agindo, mesmo em momentos que você não entende. Momentos que você não entende vão ficar para testemunho, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. 4 momentos que você precisa de silêncio, vou falar objetivamente. Primeiro, para receber sabedoria. Segundo, para receber a presença de Deus. Terceiro, para controlarmos a nossa língua. Quarto, para ter esperança e confiança no que Deus tem para você, no que Deus já te revelou. Sabe, você que está chegando depois, pega essa oração, que eu creio que essa palavra está bem direcionada para a sua vida. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Eu queria alguém dizendo que Deus é bom. E agora eu quero orar. Pai, eu oro agora pela vida do Caleb. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Pelo Caleb que está no hospital. E também apresento diante do Senhor agora a vida dele. Apresento diante do Senhor a vida dele. Eu peço que o Senhor libere o seu poder sobre esse hospital agora, sobre a vida dele nesse hospital agora. Aonde ele estiver, que a tua unção venha tocar, que o seu poder venha tocar e que o Senhor venha proteger a vida do Caleb que está no hospital agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração. Eu oro agora por cada pedido de oração. Libera o seu poder agora. Libera o seu poder agora. Libera o seu poder agora sobre a vida de cada um que está aqui. Libera uma poderosa unção. Libera uma poderosa unção no interior de cada um. E libera a sua voz. Libera a sua voz. A tua palavra diz que veio sobre Elias uma voz mansa e suave. O Senhor pode agir no terremoto. O Senhor pode agir no fogo. O Senhor pode agir no vento forte. Mas muitas vezes o que nós precisamos é uma voz mansa e suave. Eu peço que o Senhor venha trazer discernimento e ajudar a cada um aqui a passar em tempo de silêncio diante do Senhor. E peço que o Senhor venha liberar a sua voz sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu via como se fosse alguém entristecendo. Escute bem. Eu não sei se entristecendo porque você não está sabendo lidar com o que você está sentindo. Mas quando Deus te corrige, isso é bom. Agora, tem pessoas também que querem corrigir, mas não estão direcionadas por Deus e não têm sabedoria para isso. E não tem direcionamento, nem sabedoria, nem amadurecimento para isso. Então, por exemplo, a pessoa quer falar sobre amor com acusação. Então, quer dizer, essa pessoa não está preparada, ela não sabe nem o que ela está fazendo muitas vezes. É só, né? Mas ela está direcionada pela mente dela. Mas quando é Deus falando, mesmo se ele te corrigir, ele vai te encorajar. A não ser que uma pessoa esteja em obstinação, que é uma desobediência, pós-desobediência, e sabe que está desobediência e não quer mudar, aí é outra história. Mas eu vi o Senhor dizendo que ele está corrigindo pessoas que estão aqui, mas ele está corrigindo por quê? Porque o melhor tempo da sua vida está chegando. Ele está te ajustando, por quê? Porque o melhor tempo da sua vida está chegando. E Deus está te preparando para o seu novo tempo. Deus está te preparando para o seu novo ciclo. Ele te trouxe aqui para liberar uma poderosa unção sobre você. Dentro de pessoas aqui agora, você vai sentir poder de Deus dentro de você. Você vai sentir Deus tocando no seu coração. Você vai sentir Deus agora tocando no seu corpo. Deus tocando na sua mente. Deus tocando em você do alto da cabeça até a planta dos pés. Recebe unção de Deus agora. Recebe unção de Deus agora. Recebe unção de Deus. Mais. Recebe mais. Recebe mais. Tem mais. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você. Deus está operando por dentro. Porque ele tem algo ainda maior do lado de fora. Você está ouvindo? Você pode dizer glória a Deus. Você vai sair dessa caverna. Você vai sair dessa depressão. Você vai sair desse ciclo. Você vai sair dessa situação difícil. E Deus vai fazer uma coisa tão tremenda na sua vida que você vai passar a confiar cada vez mais em Deus. E pessoas ao seu redor vão falar assim, e o quê? Na vida dela, na vida dele, eu comecei a acreditar que Deus existe, que Deus faz milagres. Mas você está vendo? Teve toda uma instrução para eu chegar nessa palavra. Você que chegou depois, pega do começo.
Você está ouvindo? Você que precisa tomar uma decisão. Você que precisa viver um novo tempo, um novo ciclo na sua vida. Essa palavra é para você. Você que precisa de ajustes internos. Essa palavra é para você, porque Deus está preparando algo muito poderoso. O melhor tempo da sua vida está chegando. Eu queria cada um aqui escrevendo agora. O melhor tempo da minha vida está chegando. Valorize o silêncio na presença de Deus. Valorize o silêncio para ter sabedoria. Valorize o silêncio para receber a presença de Deus. Valorize o silêncio para controlar a língua. Valorize o silêncio para ter esperança e confiança naquilo que Deus já falou. Você está ouvindo isso? Tem uma unção operando na casa de gente que está aqui. Tem uma unção operando no trabalho. Tem uma unção operando agora dentro dos carros. Dentro dos carros. Tem gente dentro do carro ouvindo agora. Olha o que Deus falou comigo aqui agora. Tem gente dentro do carro ouvindo agora. E Deus está falando essa palavra para você também. Porque tem gente que, sabe, ele acha que sempre a palavra é para o outro. E está esperando Deus revelar o nome. E se Deus precisar revelar, pode ter certeza, se Deus me falar aqui, eu vou falar seu nome. Sabe? Mas muitas vezes você sabe que é Deus falando com você. Deus às vezes não vai precisar revelar o seu nome. Você já sabe, essa palavra é para mim. Sabe, o Espírito Santo é vivo. Ó, o que é a palavra rema? É a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo a quem está ouvindo. Sabe? Olha como o Espírito Santo é poderoso. Uma única palavra está falando individualmente no coração de cada um. Está falando individualmente com cada um. Por quê? Porque Deus é vivo, porque a palavra é viva, porque a palavra revelada, ela surte o efeito. Tem coisa ruim que era para acontecer na sua vida. Só de você estar aqui nessa oração não vai acontecer mais. Você está ouvindo isso? Tem coisa ruim que estava para acontecer na sua vida. Só de você estar aqui recebendo essa palavra não vai acontecer mais. Eu cancelo agora todos os planos de Satanás contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. E decreto, o melhor tempo da sua vida está chegando. Aquilo que o inimigo armou para destruir, que ele armou para entristecer, Deus está usando isso para transformar em uma bênção. Então, continua na presença de Deus. E continua valorizando a presença dele na sua vida. Você está ouvindo? Vou falar uma coisa para você. Ó, Deus está te ajustando, ele tem algo poderoso. Deus está colocando você em caminhos. Deus está colocando você nos caminhos que ele tem para você. Começa a se alegrar. Começa a se alegrar onde você está. Deus não quer você de cabeça baixa, não. Não. Deus quer que você levante a cabeça, porque ele vai fazer. Porque ele vai operar. Porque ele vai agir. E o nome dele vai ser glorificado. O nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro, tem aqui na descrição. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. No primeiro comentário fixado vou deixar uma oração especial. E aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Tá bom? É isso, gente, que especial. Você que chegou depois, Deus te pegou de surpresa. É a blitz do Espírito Santo. Então, pega do começo a oração e eu sei que Deus vai falar com você. Tá bom? Olha lá, que especial. Gislaine, glória a Deus. Deus é bom. Deus vai começar a dar visão, Deus vai começar a dar sonho, e Deus vai começar a operar milagres na vida de pessoas que estão aqui nessa oração. Você que está precisando de um milagre, você que está precisando ouvir Deus falar, fique atento no dia de hoje. Às vezes vai vir uma voz mansa e suave. Às vezes vai ter um sonho. Ó, alguém aqui, durante a tarde, recebe. Durante a tarde vai vir um sono. Sabe, que vontade de dormir. Uma vez eu dormi alguns minutos. E eu tive uma experiência sobrenatural. Quando eu acordei, falei, Débora, eu dormi quanto tempo? Eu achei que tinha sido uns 5 minutos. Parece que ela falou que foi uns 20 minutos, não sei, 30 minutos. Mas nesse período, né, representando minutos na Terra, foi uma vivência extraordinária com as coisas celestiais. Alguém aqui durante a tarde vai vir um sono sobre você. Sabe, não fica resistindo o sono não, vai dormir, porque Deus vai falar com alguém que está aqui. Você está vendo? Tem coisas que Deus falou comigo que me deu coragem de operar do jeito que eu opero hoje. Por quê? Porque ninguém, né? Se não for, tem gente que está disponível, mas precisa ser revestido do poder do Espírito Santo.
Você está ouvindo? Então ele vai te revestir, ele vai fazer alguma coisa poderosa na sua vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Escreve aí, glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Eu vou ouvir testemunho dessa oração, hein? Até lá.